Paz seja com os irmãos em Cristo. Vou falar um pouco sobre o sinal de Deus. O sinal é algo muito interessante para nós analisarmos, porque quando Deus coloca um sinal, ele tem vários objetivos. Um sinal ele pode servir de proteção, ele pode servir de identificação, ele pode também ser dado como garantia do que se está sendo anunciado. Por exemplo, Jesus, quando falou da sua morte e ressurreição, ele citou aí como sinal o profeta Jonas. Lá em Jonas 1, verso 17, diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em Mateus 12:40, Jesus falando da sua morte, pediram um sinal para ele, e ele disse que o sinal era o de Jonas. Então, o sinal de Jonas foi dado como garantia da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, dele descer ao túmulo e ressurgir do túmulo. O profeta Jonas aí foi dado como sinal de garantia. Nós temos a manjedoura, sinal de identificação. O anjo falou para os pastores: você vai encontrar o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Lucas, versículo 2, verso 12. E no verso 16, diz que os pastores foram lá até aquela localidade e encontraram o menino numa manjedoura. Então a manjedoura aí serviu como sinal de identificação para que eles pudessem identificar quem era o Salvador do mundo. No Cordeiro Pascal, que está em Êxodo 12, na saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Deus pediu para eles imolarem um cordeiro e pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas e comer a carne dele assada. Aquilo era para evitar que o anjo da morte destruísse os primogênitos. Então, a casa que não tivesse aquele sangue nas portas, o anjo destruidor mataria os primogênitos. E na casa que tivesse o sangue, o anjo passaria por cima, quer dizer, protegeria. Então, nós temos aqui o sinal também como fator de proteção. Se tivesse o sinal, estava protegido. Se não tivesse, o anjo mataria o primogênito. E nós temos também o sinal como garantia do que está sendo dito, ou que seja uma coisa boa ou não. O fato é que o sinal é dado para identificar, para proteger, para trazer como garantia o que está sendo dito. Veja com relação ao altar de Betel. 1 Reis 13, versículo 2 ao 5, fala de Jeroboão, que foi um rei muito idólatra, e ele então estabeleceu altares para fazer seus sacrifícios, não em Jerusalém, mas em Betel e Dan. E aí veio o profeta Aías e profetizou contra aquele altar. Então Aías disse que naquele altar seria sacrificado ainda vidas humanas, inclusive a dos sacerdotes. Então, o sinal que ele deu foi que o altar se fenderia, ou seja, ele racharia. E realmente o altar rachou e a cinza foi derramada. Ali foi um sinal de que o que o profeta estava dizendo haveria de se cumprir. Então, sinal de destruição. O altar, a fenda do altar serviu como garantia da destruição, não só da família de Jeroboão, como também dos sacerdotes. Que conclusão nós chegamos? Que o sinal é dado como garantia do que está sendo dito, que seja uma coisa boa ou não. O arco-íris, por exemplo, que Deus estabeleceu, está escrito em Gênesis 9, verso 13, também no 17, Deus colocou como um sinal de garantia de que a terra não será inundada mais uma vez pelo dilúvio. Então Deus falou: ao ver o sinal, me lembrarei do concerto que fiz com a terra. Nós podemos aprender então que sinal, proteção e lembrança, eles estão relacionados. Deus olha e vê o sinal. Aí ele lembra do concerto que ele fez com a terra. Então, o anjo, ao passar meia-noite, olhando para o sangue nos umbrais da porta, há uma proteção, ou seja, há uma lembrança de que Deus disse que quem tivesse aquele sangue não seria destruído. Mas é interessante que em Ezequiel capítulo 9, verso 4, aparece ali uns homens para destruir.
E é dada uma ordem a eles que eles não façam mal nenhum, não poderia destruir quem tivesse o sinal de Deus. Mesma coisa aparece em Apocalipse 9:4, onde também é dito que não pode fazer dano algum, a não ser naqueles que não têm o sinal. Então o sinal serve como garantia de proteção, ou na ausência do sinal, não tem garantia nenhuma. Tem a segunda garantia, que é a da morte, da destruição. O sábado semanal e os sábados anuais, eles têm significados diferentes. O sábado semanal, que faz parte do sinal de Deus, ele nos lembra a criação. Olha o que diz Êxodo capítulo 31, versículo 17, diz assim: Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então observem que o sábado do 7º dia está relacionado com a criação, a lembrança de que Deus, o Pai e o Filho, foram os criadores de todas as coisas. Então nos lembra o Deus Criador. Mas com o pecado, Deus instituiu então o plano para resgatar o homem, chamado de plano da redenção, e foi criado então os dias especiais para lembrar ao homem desse processo chamado redenção. E Deus instituiu então os sábados anuais. Nós temos aí como simbolismos, para exemplificar o plano da redenção, os sábados anuais que Deus deu através de Moisés. E os nossos dias nós temos as festividades do 7º mês, que é composta de 4 sábados, que é o sábado do primeiro dia do 7º mês, chamado trombetas, o sábado do dia 17º mês, chamado de expiação, o primeiro sábado da festa dos tabernáculos, dia 15 do 7º mês, e o último sábado da festa dos tabernáculos, no dia 22 do 7º mês, 8º dia da festa. Esses sábados anuais, juntamente com o sábado semanal, vai formar o sinal de Deus. Observe o que diz Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então observem que os sábados é um sinal de identificação de Deus com o seu povo. Sinal de identificação do Deus que santifica o seu povo. No versículo 20, o profeta diz assim, Deus através do profeta: E santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, os sábados aqui, mais uma vez, sinal de identificação entre Deus e o seu povo. No versículo 12, do Deus que santifica. No versículo 12, no versículo 20, do povo que é santificado, do povo que se identifica com esse Deus. Então nós podemos concluir o seguinte, que o sinal de Deus, ele é um conjunto formado por 5 elementos. Quais são os elementos que compõem esse conjunto chamado sinal de Deus? Nós temos o primeiro elemento, que é o sábado semanal, no 7º dia da semana. Não pode ser do primeiro, nem no 6º, nem em qualquer outro dia. O sábado no 7º dia. Porque assim o mandamento diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nós temos o segundo elemento do conjunto chamado sinal, que é o dia das trombetas, no primeiro dia do 7º mês. Nós temos o terceiro elemento do conjunto sinal, que é o dia 17º mês, chamado de dia da expiação ou dia do perdão. Temos o quarto elemento do conjunto sinal, chamado de primeiro sábado da festa dos tabernáculos, dia 15 do 7º mês. E o quinto elemento do conjunto sinal é o 8º dia da festa, no dia 22 do 7º mês. Então, esses 5 elementos, ou seja, esses 5 sábados, um semanal no 7º dia da semana e os 4 anuais formam o sinal de Deus. Então, como nós podemos observar, o sinal de Deus é para proteção. Ezequiel 9,4, todo aquele que tiver o sinal na testa, o sinal de Deus, você não pode mexer com eles. Apocalipse 9,4 da mesma forma. É o inverso de quem tem o sinal da besta, percebe?
quem tem o sinal da besta perdeu a proteção de Deus, vai ser destruído pelas pragas que Deus vai mandar. Eu expliquei isso no áudio, o sinal da besta. Então, o que nos faz lembrar o sinal de Deus? O sábado sétimo dia nos lembra a criação, Deus é o Criador de todas as coisas, e os sábados anuais nos lembra a redenção e expiação. No sábado do sétimo dia está o elemento 1, que faz parte do sinal de Deus, lembrando o Deus Criador de todas as coisas. E nos outros 4 elementos do conjunto chamado sinal, que são os sábados anuais, estão a lembrança do Deus amoroso, do Deus benigno, do Deus misericordioso, do Deus resgatador, daquele que nos dá a vida, daquele que nos amou, porque já foi os sábados elaborados dentro do plano de resgate do homem. O sétimo dia não tem ligação direta com o plano da redenção, porque o sétimo dia foi criado antes do homem pecar. Se o homem não tivesse pecado, o sétimo dia por si só se manteria como sinal do Deus Criador de todas as coisas, dia de adoração eterno. Mas com o pecado veio então os outros sábados para me lembrar do plano da redenção. Então logo, quem me lembra do plano da redenção são os anuais e não o semanal. O primeiro dia do sétimo mês, que é o dia das trombetas, ele vai me lembrar o quê? Do ide de Jesus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, é anunciando o arrependimento, é anunciando o perdão, é anunciando que eu tenho dentro do plano da redenção um processo chamado redenção que me dá o direito a ter o perdão através da pessoa de Jesus Cristo. Então o dia das trombetas me lembra isso. O dia das trombetas me lembra da minha ligação com Deus através da criação do homem e da mulher. Então o dia das trombetas também é comemorado a criação do homem e da mulher. Então se existe o dia do homem, eu não sei qual é a data, mas o dia da mulher é 8 de março, está tudo errado. O verdadeiro dia do homem e da mulher é lembrar no dia das trombetas, quando o texto diz assim, memorial de jubilação. Então, memorial de jubilação. Então, memorial de jubilação explica já os escritos judaicos que faz referência à memória da criação do homem e da mulher. E quando que o sétimo dia nos lembra que Deus criou todas as coisas, tudo, água, árvores, animais, etc, etc, o dia das trombetas nos lembra especialmente a criação do homem e da mulher. E foi esses dois aí que vieram a pecar posteriormente, levando Deus a criar o plano da redenção. O dia da expiação nos lembra o grande amor de Deus em garantir a extinção do pecado pelo processo da expiação. E também nos lembra de que a porta da graça ainda está aberta, mas ela também vai fechar. O dia da festa das cabanas, por exemplo, me lembra a segunda volta de Cristo. Dentro desse plano da redenção, Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então a festa das cabanas me lembra essa colheita que Jesus vai mandar os anjos fazerem. Também me lembra da inteira adoração ao Senhor dos Exércitos. Então isso fica bem fácil de entender que os sábados que estão me lembrando que eu vou ser salvo, que eu vou ser resgatado, que Jesus vai voltar, que eu tenho direito a um perdão através da pessoa de Jesus Cristo, obviamente, através da minha obediência, e que o meu pecado vai ser extinto de uma vez por todas, são os sábados anuais. Então, se eu perder de foco os sábados anuais, eu vou deixar de fazer uma série de coisas benéficas para mim mesmo em relação à salvação trazida por Cristo. Resumindo, o sábado do sétimo dia, mais os 4 sábados anuais, que são os sábados das festividades do sétimo mês do calendário bíblico, formam o sinal de Deus. Se nós tivermos o sinal de Deus, nós vamos estar sendo assinalados para a vida eterna. E sendo assinalado com esse sinal de Deus, nós vamos ser selados, conforme está em Apocalipse capítulo 7, vamos ser selados para a vida eterna. Então, assinalamento é uma coisa e selamento é outra. Através da obediência dos sábados, semanal e anuais, nós vamos estar sendo assinalados. E
Sendo assinalado dessa forma, nós vamos estar na última expiação que Cristo fizer e realizar, quando Ele fechar a porta da graça, nós vamos ser selados para a vida eterna. Espero ter podido colaborar no entendimento dessa questão tão importante que é o sinal de Deus, composto do sábado semanal mais os sábados anuais.